Olá, meus queridos amigos! Sou oficialmente sapatão há 4 anos agora. Gente, saí do armário com 27 anos, então faça as contas, você vai descobrir minha idade nesse momento. Mas pelo menos foi mais cedo do que aquelas velhinhas de 80 anos, clique aqui para entender o que eu estou falando. E, como não dou ponto sem nó, estou aqui, vestindo essa camiseta, não é à toa, meus queridos. E a tendência é que as pessoas saiam do armário cada vez mais cedo. Isso se a gente não acabar vivendo uma ditadura aqui no país, não é mesmo? Porque isso tem a ver, com a educação dos pais, e espera-se que cada vez mais os pais saibam lidar melhor com essa situação. E 2, com a aceitação da sociedade, dos amiguinhos, dos colegas do colégio, dos colegas do trabalho e etc. Antes de falarmos sobre sair do armário, inclusive vou contar como foi que eu saí do armário, curta aqui o vídeo e clique no botão inscrever-se, além de ativar o sininho para que você seja avisado sobre os novos vídeos aqui do canal. Quando você desconfia, ainda criança, que você gosta de pessoas com o mesmo sexo que o seu e ouve um amiguinho que você respeita replicando algum absurdo homofóbico que ele ouviu dos pais, você tende a se reprimir. Nenhuma criança quer ser excluída do grupo de amigos, até porque ela mesma não tem certeza do que gosta e, por não ter certeza, acaba omitindo o seu lado sexual ou fica reprimido pelo resto da vida, como acontece com muitas pessoas, ou vem à tona quando mais velho, quando já se tem maturidade pra lidar com isso. Comigo não foi nem uma coisa nem outra, pra falar a verdade. Pelo menos não que eu saiba conscientemente. Eu não lembro de ter vivido nenhum episódio homofóbico que me traumatizou. Mas eu lembro que eu mesma não aceitava muito. Eu mesma tinha preconceito com o que eu sentia. E como eu também gostava de meninos, eu meio que impedia que esse sentimento abstrato se tornasse concreto. Porque quando você é mais novo, muito pequeno, não é algo necessariamente tradicional que você sente. Vou te explicar. Olha que menina linda, eu quero beijar ela. Às vezes pode ser algo mais platônico, pode ser sentir algo diferente pela professora, sem que isso signifique querer consumar qualquer coisa. Pelo amor de Deus, você tem tipo 10 anos de idade. Mas são indícios, sabe? São indícios que, se conversados abertamente, principalmente com os pais, te fazem se entender e se aceitar mais, acredito eu. E meus pais foram sempre ótimos, tá? Mas eu não vivi uma época em que os pais cogitavam a possibilidade de você não se atrair pelo sexo oposto. E não é só uma questão de homossexualidade. Não é discutido, por exemplo, a possibilidade dos nossos filhos serem assexuados, ou seja, não sentirem atração por nenhum dos gêneros. E isso pode acontecer. Não se deve, hoje em 2020, criar os filhos com estereótipos como: quando você casar, quando você tiver filhos. A criança não pode crescer com essa pressão. Mas isso é outro assunto. Voltando, quando você é mais novo, tende-se a ser mais fácil se reprimir. Mas quando você cresce, aí não tem jeito. Porque não é mais um sentimentozinho diferente que você tem pela professora, pela amiguinha do colégio. Quando você cresce, aquilo que era meio abstrato se torna bem concreto. Você começa a sentir desejo, tesão. Você pode até negar por um tempo, mas se você tiver amor próprio, você não vai querer esconder isso pro resto da vida. Você quer ser você. Pelo menos, óbvio, falando de 2020, que é mais fácil lidar com tudo isso. Mas você consegue imaginar quantos adolescentes se reprimem hoje por ter pais homofóbicos? Não só adolescentes, né? Tem muito adulto aí que ainda sofre essa repressão e não necessariamente dos pais, mas do ambiente em que vivem. E não adianta aquele discurso: mas tenho até um amigo gay. Porque com certeza você fez alguma piadinha homofóbica que fez seu filho não querer se abrir pra você. Sair do armário ainda não é fácil, gente. Eu lembro de eu contando para meus pais. Eu escolhi 2 momentos bem dramáticos para contar para eles, para fugir de qualquer interrogatório constrangedor. Para minha mãe, eu resolvi contar instantes antes de entrar numa sala de cirurgia em que eu ia fazer uma operação no joelho, eu já estava deitada na maca, e aí eu falei: mãe, eu acho que eu não vou morrer, mas como existe essa chance, eu quero te contar uma coisa. O que sua mãe faz nessa hora? Ela aceita quem você é. Mas minha mãe é super de boa. Pro meu pai, eu contei no aeroporto, no momento de despedida, em que eu ia passar 3 meses na Europa sem a certeza de que eu iria voltar. Sim, puro drama. Ambos aceitam super bem hoje, até onde eu sei, mas eu fico imaginando as próximas gerações, contando pros pais. Mãe, me passa o queijo ralado? Você não acredita, peguei uma menina ontem, eu acho que eu gosto mais de meninas do que meninos, acredita? Mas eu vou continuar testando e aí vamos ver no que dá. Isso, filha, testa bem, tenha certeza. E de preferência vai revezando as pessoas. Não faz que nem sua mãe não, que só transou com seu pai. É muito legal imaginar um mundo onde ser quem você é normal. Chega a ser banal de tão normal que é. Assim como hoje em dia
é banal ver uma mulher de calça jeans? Sabia que as primeiras mulheres que usaram calça foi logo após a Revolução Francesa? E o choque da sociedade era tão grande que elas eram presas e logo soltas, e se elas fossem vistas de novo usando calça, elas não sairiam mais da prisão. Mas as francesas foram teimosas, disseminaram isso pelo mundo, e aí logo ficou difícil da autoridade controlar e acabou se tornando aceito. E é exatamente isso, o segredo é disseminar a homossexualidade. E quem for pioneiro, obviamente vai ser retaliado. Assim como as pessoas abriram espaço pra gente hoje, a gente também tem que abrir espaço para as próximas gerações. E não, meus caros, disseminar não significa disseminar a promiscuidade, porque tem muita gente que associa a homossexualidade com promiscuidade. Isso significa assumir-se como você realmente é. E você que não é homossexual, você conhece muito mais homossexuais do que você imagina, muitos deles ainda estão reprimidos. E, já que o tema é sair do armário, acabou que o sair do armário associou-se muito a sair do armário em relação à homossexualidade. Mas tem muitas outras condições que as pessoas têm que fazem ela permanecer no armário. Sabia que a psicofobia é um dos motivos das pessoas manterem-se no armário? Tem muita gente que tem bipolaridade, que tem esquizofrenia e que não conseguem sair do armário com medo da retaliação que o povo e a população, por falta de conhecimento, fazem com eles. Vamos parar para pensar em que âmbito a gente ainda não saiu do armário. Tem gente que não sai do armário no âmbito político, que no trabalho finge ser uma coisa, sei lá, por exemplo, finge ser de direita porque todos os colegas de trabalho são de direita, mas na verdade não acredita na ideologia da direita, ou vice-versa. Vamos sair do armário, vamos ser quem nós somos. Agora, você não deve sair do armário se você é homofóbico, machista, racista, misógino, psicofóbico e outra qualquer fobia que desrespeite os direitos de ser quem são as outras pessoas. Combinado? E é isso, vamos sair do armário, vamos ser quem somos, sempre respeitando as outras pessoas. Se você quer sair do armário para alguém, para sua família, para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos, comenta aqui do que você ainda não saiu do armário. E compartilhe para todo mundo se sentir livre para ser quem são. Porque aqui nesse canal, pelo menos, todo mundo é muito bem-vindo para ser quem deseja ser. E é isso, até a próxima.